Reunião de Câmara Mensal Pública Macedo Cavaleiros. Ora, muito bem, então vamos dar início à reunião ordinária de hoje e começaríamos pela aprovação da ata. Não sei se querem... Já fizemos umas pequenas correções antes de testar. Ok. Bom. Relativamente a intervenções antes da ordem do dia, alguém quer intervir? Sr. Presidente, claro que também damos os parabéns e parabenizamos o Executivo. No que respeita à Feira da Caça e do Turismo, quero elogiar o Executivo pela ambição demonstrada na conferência de imprensa e também pelo resultado da feira. Macedo e os macedenses merecem que se aposte forte naquilo que sabe fazer e fazer bem. Aplaudimos o número de visitantes, o investimento feito e o que se vai realizar no novo pavilhão, bem como o facto deste e outros certames feitos e organizados pela Câmara Municipal funcionarem como uma alavanca para que os empresários invistam na hotelaria. Está, portanto, o Executivo de parabéns. Também chamamos aqui a atenção, umas reuniões atrás, para a possível saída de serviços da nossa cidade. Vimos depois que as suspeitas infundadas, afinal, tinham algo de verdadeiro, o que obrigou o Sr. Presidente a vir a público defender a manutenção dos CTTs, deslocalizando-os para poderem exercer melhor as suas funções, nem que para isso fosse necessário um espaço maior, concretamente um armazém. Pode explicar-nos melhor esta situação, que a todos os macedenses interessa? E que mais serviços ou empresas saíram? São duas questões. Sr. Presidente, pode-nos elucidar também sobre os assaltos que a propriedade do município sofreu, nomeadamente o Museu Martim Gonçalo Macedo e os espaços do Conselho, que estrada houve, o que foi subtraído, como aconteceu, e já agora podia-nos dizer também como estão as negociações com a Associação Terras Quentes. Sr. Presidente, como se costuma dizer, onde há fumo, há fogo. Corre na cidade que as avaliações do Parque da Cidade, efetuadas pelos peritos, nomeadas pela relação, já chegaram. E chegaram com valores inferiores aos atribuídos pelo perito na altura da autarquia. Confirma? Solicitamos assim, então, todas as avaliações. E para já é tudo. Muito bem. Relativamente à Feira da Caça, como disse muito bem, e aceitamos os cumprimentos, contrariamente a todas as insinuações que havia de que iria correr mal, vimos que correu muito bem. Tivemos visitantes mais do que aqueles que eram esperados, o comércio funcionou bem, anunciámos novos investimentos porque realmente o evento assim o exige e merece. Temos que dar outra dignidade àquele espaço e de facto, em termos de visitantes, também isto está a criar, e como disse muito bem, uma onda de entusiasmo para investimento na parte hoteleira. Vim com uma novidade ainda hoje de que é um pequeno projeto, mas é mais um a acrescentar para podermos alcançar as tais mil dormidas diárias dentro de pouco tempo, espero eu. Portanto, isso dá-nos uma capacidade para realizar outro tipo de eventos e penso que estamos todos de parabéns. A equipa da Câmara, os cidadãos e todos nós. Acho que, portanto, isto revela que estamos no bom caminho. Relativamente à saída de serviços, os CTT fizeram uma abordagem para conversar com o município no sentido de criarmos condições que fossem ao encontro do crescimento do serviço do CTT e ao mesmo tempo que nos facilitasse a nós a logística do local, porque os CTT comungam alguns espaços com o município, o que torna simultaneamente difícil os acessos e o parqueamento do município, ao mesmo tempo degradam o pavimento do município e não temos
o espaço que eles necessitam, porque Macedo de Cavaleiros, no fundo, funciona como centro logístico. O correio que vem de outros municípios encaminha-se para Macedo de Cavaleiros e nunca houve esse receio de que os serviços do CTT saíssem daqui. No entanto, a notícia foi dada de forma tendenciosa, não foi nada que eu tivesse dito. Agora, que nós tivéssemos tido a preocupação de colaborar com o CTT, houve essa preocupação. Penso que todos beneficiamos com isso e se acautelarmos melhores instalações e conseguirmos tirar o trânsito pesado do CTT do centro da cidade, fantástico. Portanto, tentamos criar sinergias e houve um bom entendimento de parte a parte e penso que estamos também no bom caminho para negociar. Saídas de outros serviços, que eu saiba, o último serviço que saiu de Macedo de Cavaleiros foi uma agência bancária que, como muitos outros municípios, por opção estratégica da própria entidade, resolveu desativar esta agência porque não lhes era lucrativa. Portanto, nesse sentido, nós entendemos, também não é que fiquemos muito prejudicados, porque temos, felizmente, muitas agências bancárias que servem muito bem os municípios macedenses. Aliás, somos dos municípios do distrito com mais agências bancárias. Relativamente aos assaltos, os assaltos ocorreram sem prejuízo monetário, obviamente, ou prejuízo material, e é sempre desagradável quando um serviço público sofre invasão por parte de intrusos. Está à sua alçada da Polícia Judiciária, dos Serviços de Investigação da GNR. Aguardamos que nos sejam dados novidades sobre isso. Relativamente à instalação de sistemas de alarme, como sabem, nós temos projetos para requalificação de todo o edifício e, obviamente, não queríamos estar de imediato a fazer um investimento para retirar, dentro de pouco tempo, a curto, médio prazo, todos esses sistemas de alarme. Portanto, se for necessário, falo-nos, obviamente. Relativamente ao museu, é muito estranho entender aquilo como um assalto. Aquilo foi invasão, provavelmente vandalismo, porque as obras não faltaram. O espólio não se perdeu. Não saiu nada. Não. Portanto, pelo menos é a informação que temos. Relativamente às negociações com a Associação Terras Quentes, eu penso que poderemos ter aqui uma informação mais clara e cabal sobre o que se passa, se pedirmos a intervenção aqui da senhora vereadora da Cultura, que tem estado nesse processo de negociação. Eu, por acaso, até ia pedir para falar sobre os museus. Eu pedia só para dar aqui um esclarecimento do Presidente. Não se importa, relativamente ao dito assalto dos museus, que no dia em que isso aconteceu, logo de manhã cedo, telefonaram a dizer a porta do museu está escancarada, as duas portas abertas. E eu fui lá, passado um bocado, fui lá, acompanhado, e quando cheguei ao museu, estava a funcionária, uma das colaboradoras, uma das funcionárias da associação, a sair do museu e a fechar as portas. E eu perguntei o que é que se passou. Nada, estava a porta aberta. Mas falta alguma coisa? Não. Portanto, o museu, eu não tenho chave do museu, nem nós não temos, como sabe, nós não temos chave do museu, é a associação que tem a chave do museu. Uma funcionária do museu a fechar a porta e a dizer não falta nada, não sei o que é que se passou aqui, se calhar até foi o vento. Eu acho estranho, o vento não abriria a porta se tivesse fechado. Mas, portanto, a indicação que tivemos não foi de ter sido um assalto. Foi de ter sido, não faltava nada, provavelmente um descuido de alguém que lá foi e não fechou a porta em condições. Obrigado pelo esclarecimento. Posso, então? Relativamente, decorrente até dessa questão sobre o que poderia ter acontecido no museu, e como disse agora o Vice-Presidente, nós não tínhamos chave. No dia 2 de janeiro nós recebemos uma comunicação que nos foi enviada pelo Dr. Carlos Mendes a dizer que a partir desse dia os museus ficariam encerrados.
e que a Associação se reservava o direito de dar ao espólio o tratamento que considerasse necessário à preservação do mesmo. Portanto, eu gostaria de perguntar ao anterior Executivo se os museus têm titularidade da Associação ou da Câmara Municipal. Quem é que é efetivamente responsável por eles? Daquilo que eu sei, e é pouco também que sei sobre essa matéria, é que o espólio pertence a quem o detectou, não é? A quem o encontrou. Portanto, pertence à associação neste caso. Ali no Museu Martim Gonçalo de Macedo há muito espólio que é da Câmara Municipal, que foi a Câmara Municipal que, através de um projeto, comprou esse espólio. Ao contrário do Lopo qualquer coisa, não é? Que todo o espólio é mesmo da associação. Portanto, aquele que está visitável e todo o outro que não está visitável, porque eles têm uma sala com todo esse espólio. Eu coloquei estas perguntas também porque, no sentido de podermos efetivamente continuar a negociar com a associação, gostei de me munir de alguma informação. E vi que na reunião de Câmara de 7 de agosto de 2017, a propósito do ponto 15, que era Terras Quentes, a Associação de Defesa do Património Arqueológico do Concelho de Macedo de Cavaleiros, TICI, cedência do edifício onde funcionou a EB1, número 2, Macedo de Cavaleiros, Toral, aprovação da minuta do contrato de comodato, o vereador Castanheira Pinto questionou sobre a existência de um documento relativo ao espólio. E o Dr. Duarte Moreno informou de que o espólio daquele museu era efetivamente pertença da Câmara Municipal, uma vez que tinha sido adquirido, tal como acabou de referir, e eu até tenho aqui o valor, foi adquirido em 2012 pelo valor de 70.425 euros, parte dele, e que outra parte teria sido doada. Eu gostaria de saber quem doou, a quem doou, se foi à Câmara ou à Associação, e o que é que foi doado, porque isso não tenho qualquer documento que me revele. A doação foi feita à Associação e quem doou, não me lembro do nome do... Chanções Martínez? Não foi esse, o outro. O outro que vinha... era outro, que era do Sporting. Sim. Não me lembro o nome. Então a doação foi feita à Associação. Para completar o museu. E não temos qualquer inventário, então, dessa parte do espólio, não é? Só temos dois. Okay. Ainda a propósito, portanto, dessa sua afirmação de que o espólio seria da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, o vereador Castanheira Pinto sugeriu uma alteração ao contrato de comodato, nomeadamente da linha A da cláusula 3ª. Essa linha estava redigida da seguinte forma: manter e restituir o imóvel em bom estado de conservação, ressalvadas as deteriorações decorrentes do seu uso prudente, tendo em conta a finalidade para a qual foi cedido. E ele sugeriu que se acrescentasse e respectivo espólio. E, efetivamente, aquilo que foi assumido nessa reunião é que seria feita esta alteração. No entanto, o contrato que foi depois assinado não contempla essa alteração. Agora, não estou recordado pronto, disso. eu tenho aqui, inclusive, se quiserem ver os documentos. Portanto, este foi a reunião de Câmara, e até está aqui escrito à mão aquilo que foi sugerido em termos de alteração, e depois esta é a cópia do contrato que foi assinado, em que essa alteração não foi tida em consideração. Portanto, eu gostaria de saber, legalmente, o que é válido. O que foi aprovado em reunião de Câmara ou aquilo que foi assinado? Departamento, pode... Pode esclarecer-nos, Sr. Diretor? Sr. Presidente, a assinatura de um contrato é o reflexo da vontade do órgão. Se o órgão deliberou fazer aquela alteração, essa é a vontade do município. Mas a verdade é que na prática não foi isso que aconteceu. Portanto, isto é uma questão que, sob o ponto de vista legal, se não houver entendimento entre as partes, terá que ser dirimida. Sendo certo que a Câmara, ao exigir, ao deliberar que se deveria considerar também o espólio, é essa a vontade da Câmara no espírito da cedência do imóvel. Portanto, julgo que será por aí que a Câmara, num caso de litígio, terá que se defender. O que significa, sendo assim, que, ao contrário do que veio o público, o espólio não é da associação, mas sim do município. A maior parte Sim, a maior parte sim, foi aquela. parte, exatamente. Agora, a outra parte provavelmente era esse o espírito que se pretendia Sim, quando mas se... a parte que está inventariada, Sim, não é? E que está naquele documento de aquisição, isso é espólio da Câmara Municipal. Pronto. Agora, relativamente ao Museu Municipal de Arqueologia, também nessa mesma reunião, o vereador Rui Vaz mostrou-se surpreendido quando o Dr. Duarte disse que o espólio da arqueologia pertencia à associação, ou melhor, até referiu que era aos arqueólogos.
nomeadamente pelo facto de considerar que a Câmara Municipal estava a pagar para que explorasse o nosso território e depois havia a possibilidade, e passo a citar, da Associação fechar as portas e levar o que é nosso. E a propósito disso, questiono também sobre a possibilidade de a Câmara reivindicar para si o que é espólio encontrado no seu território. Eu gostaria de saber se eventualmente foi tomada alguma medida nesse sentido. Não foi. Porque o facto é que o espólio do Museu de Arqueologia não pode pertencer à associação. O que a lei diz, o que está escrito, é que todo o património arqueológico pertence ao Estado. Portanto, é um bem patrimonial nacional. No entanto, o arqueólogo responsável pela exploração fica um guardião, digamos assim, do material até este ser entregue num local ou instituição indicado no pedido de autorização para que ele possa ter. Também não tem conhecimento de qual o local ou instituição que foi indicado no pedido de autorização. E para além do espólio arqueológico, o museu conta com um mobiliário e 2 dioramas. Sabe-me dizer se esses mobiliários e dioramas foram pagos pela Câmara Municipal? Não sei precisar. Estou no julgamento. Não, pronto, era só para saber, porque assim é mais fácil informar e depois poder negociar com a associação. Pronto, assim terei eu que ir vasculhar mais documentos, não é? Pronto. Agora só uma questão sobre o Museu da Arte Sacra. Portanto, em setembro de 2016 foram doados 14 quadros com o valor patrimonial de 13.742 euros ao Museu de Arte Sacra e a autora impôs como contrapartida que os quadros fossem objeto de exposição permanente no referido museu. Mas esses quadros não estão aí, foram para Balsamão e também ninguém me sabe explicar o porquê. Não faço a mínima ideia. Pronto. Eu não estava nessa área, não é? Portanto, Pois, agora o responsável nosso não estava nessa área e não faço a mínima Sim. ideia, nem sabia da doação desses 14 quadros. Pois foram para lá, o padre Eduardo Novo disse-me que teria sido o Sr. Presidente na altura, o Dr. Eduardo, e a doutora Inês Falcão a dizer que a autora teria pedido para que eles fossem colocados em Balsamão. Mas o facto é que nós temos um documento que diz que tem que ficar em exposição permanente ali no Museu da Arte Sacra. Provavelmente não. Obrigada, eram só essas dúvidas que eu queria ver esclarecidas. Muito bem. Bom, penso que em termos negociais estamos esclarecidos Sim. com Não, o estado Sim, ainda não há negociações então com a Não há, associação, porque ainda porque exatamente, esteve a fazer esta... Havia uns esclarecimentos a Porque é fazer. necessário saber exatamente aquilo que é da Câmara Municipal e o que é da Associação, para que depois possamos eventualmente negociar de forma melhor possível para o município. Muito bem. Obrigado, Sra. Vereadora, pelos esclarecimentos. Portanto, eu passaria então à resposta da última questão. O estado da avaliação dos terrenos do Parque da Cidade. Bom, houve da nossa parte a preocupação de pedir a avaliação como deve ser feito ao Tribunal. O Tribunal fez a avaliação, uma avaliação que partimos do princípio que é isenta, e tivemos valores de facto inferiores aos valores que vocês tinham atribuído ou que vos tinha sido dado pela audição feita, e ligeiramente mais baixos. Obviamente tivemos que ouvir as partes interessadas. Posso confessar que já foram ouvidos por 2 vezes. Tentamos, acima de tudo, a bem do interesse público, tentar negociar e não fazer a expropriação. E, de facto, houve bom entendimento, houve sempre um diálogo positivo, de parte a parte. A segunda reunião que tivemos com as partes interessadas, houve talvez uma alteração de postura, com um pedido de contrapartidas em termos de urbanização futura das partes restantes dos terrenos. No entanto, nada que não seja passível de negociação. Como eu digo, a última opção será sempre a expropriação. E estamos em boas negociações, mas provavelmente teremos que subir os valores que nos são apresentados pelo Tribunal. Obviamente que teremos que pôr à consideração e teremos que, depois de negociados os valores, ver se é possível, se é execuível, nós respeitar os valores que nos vão ser inicialmente não, na fase final das negociações, que nos vão ser postos em cima da mesa.
Mas penso que, apesar de tudo, será possível resolver este problema, que é um problema premente. Nós temos um investimento que nos foi atribuído, fruto das candidaturas e dos pactos existentes dentro da CIM, e eu espero que nós não possamos não vir a ser prejudicados com o entrave desta questão. Se não conseguirmos, em tempo útil, negociar, alguns serão negociáveis, outros não, os que tiverem que ser expropriados, depois teremos que o fazer com risco de nós podermos prejudicar o interesse público, porque se trata de um valor muito alto e sabemos que é a intenção de todos nós e é uma ambição de toda a população macetense dispor de um parque onde nós possamos ter momentos de lazer para toda a população. Portanto, é de interesse público e da nossa parte estamos a querer levar o processo negocial de forma positiva e construtiva. Sr. Presidente, das suas palavras depreendi que vão fazer novas avaliações, é isso? Não. Vão entre os valores que têm entre os valores que temos negociar. Não pomos de parte a hipótese de chegar aos valores que tivemos da vossa primeira avaliação. Mas é isso que está em cima da mesa. Eu tinha duas propostas, se me permitir, para fazer. A primeira, e depois deixo que é para a próxima, está bem? Considerando que o Carnaval dos Caretos de Podense é uma prática ancestral com características diferenciadoras, peço desculpa, de outras manifestações existentes, atualmente os caretos pertencem ao Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial e é candidato a Património Cultural Imaterial da Humanidade no presente ano. A aldeia de Podense foi uma das finalistas às 7 Maravilhas Aldeias de Portugal. Para a transmissão em direto pela RTP do evento foi necessária a construção de uma plataforma em terrenos privados cedidos gentilmente pelos seus proprietários. Aqui cedidos é no sentido de empréstimo. Era o objetivo do anterior Executivo a sua aquisição para a construção do espaço lúdico para a freguesia. Tendo em conta os considerandos anteriores e existindo no Plano Plurianual de Investimentos a rúbrica com o Código da Ação 0102/070112, Podense no método escultórico, com um montante de investimento de 48.000 euros, são os vereadores do PSD a propor a alteração deste investimento para a aquisição dos terrenos, objeto de utilização pela Câmara Municipal e com o qual este Executivo já se comprometeu a adquirir publicamente, projetando para o espaço um investimento que permita a sua utilização e que dignifique este património cultural e material nacional, esperando que em setembro seja da humanidade, e que também dignifique a aldeia, a população e o Conselho de Macedo Cavaleiros. Os vereadores do PSD são os três e eu deixo ao Sr. Presidente. A segunda proposta é a seguinte. Em anos idos e na porta principal do Estádio Municipal, a Câmara Municipal homenageou um dos seus munícipes pela adoração, pelo fervor e pelo amor que tinha ao seu clube do coração, o Clube Atlético. A homenagem constou de uma singela placa ao macedense Federico Capella, com a expressão que ele utilizava quando via os jogos do seu clube, que era Força Rapazes. Ora, com o passar dos tempos e com os investimentos feitos, a porta que era a principal deixou de o ser. E por esquecimento dos anteriores executivos, nunca se fez o que deveria ser feito. Por este motivo, vem os vereadores do PSD propor que o elemento com a placa de homenagem deste ilustre cidadão seja colocado em frente à entrada principal, entrada que serve todos os macedenses, atletas e funcionários, dando assim a relevância merecida ao homenageado. Bem, relativamente à proposta que nos fazem... Você pode agendar na próxima? Sim, mas vou fazer uma pequena consideração. Relativamente à proposta da aquisição de terrenos, desse terreno, estamos em negociação. Não significa que dentro da rúbrica em que nós temos este investimento sobre um elemento escultórico, que para nós é muito importante este ano. Não é que a aquisição de terreno não seja importante, mas a aquisição de terreno pode ser protelada.
até porque é uma promessa feita não só à junta de freguesia, mas também aos proprietários, pelo justo valor, obviamente. Este ano, para nós, e como devem perceber, estrategicamente é muito mais importante nós colocarmos lá a peça escultórica, que será uma peça que identificará todo o território do Entrudo Chocalheiro e que será visível da autoestrada a larga extensão. Isso identificará o território, identificará o local que nos identifica e, ao mesmo tempo, será uma homenagem à nossa candidatura a património da Unesco. Portanto, foi uma opção de executivo, penso que é correta e que certamente vocês também corroboram esta nossa opinião, o que não põe de parte a proposta que vocês nos fazem, que já foi negociada e está em curso. O que nós propusemos, não só à Junta, mas também aos proprietários, é que faríamos essa aquisição a posteriori e devidamente negociada. Mas sim, nós também estamos com a intenção de o fazer. Relativamente à outra proposta, faz todo o sentido e obviamente, iremos juntamente com o Atlético Macedense equacionar a melhor altura para o fazer, certamente. Obrigado. Relativamente à ordem do dia, passaríamos ao capítulo dos órgãos autárquicos, no ponto 1, o acordo de regularização de dívida entre o município de Macedo de Cavaleiros e a empresa Águas do Norte, relativa à dívida reconhecida e vencida entre 31 de 7 de 2010 e 2 de 10 de 2017. A proposta é de deliberação, não sei se querem fazer alguma consideração. Muito bem. Relativamente ao ponto 2, o acordo de regularização da dívida entre o município de Macedo de Cavaleiros e as caixas agrícolas mútuo da Terra Quente do Douro, Corgo e Tâmega e do Val do Távora e Douro, relativo ao acordo de transação celebrado em 18 de 12 de 2013 com a empresa Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, por sua vez cedido a estas instituições bancárias. Também a proposta é a deliberação, não sei se querem fazer alguma consideração. Não, Sr. Presidente. Achamos que estão a fazer um bom trabalho. E o mesmo é o seguinte, é o mesmo. E o mesmo, né? Ok. Então, passávamos à frente o ponto 3, que é exatamente no mesmo enquadramento. O ponto 4, a Lei Quadro de Transferência de Competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais. Aceitação ou rejeição. Pronúncia de deliberação. Não sei se querem fazer alguma intervenção. Presidente, a vossa proposta é no sentido de aceitar, a nossa, por coerência, nós vamos nos abster com os fundamentos que fizemos na primeira transferência. Muito bem. Portanto, este ponto 4 é aprovado, com os votos a favor e a vossa abstenção, os 3 elementos. Relativamente ao capítulo do Departamento de Administração Geral, o ponto 1, documentos previsionais de 2019, primeira revisão e a proposta de deliberação. Não sei se querem... Sim, nós, por coerência, revisões vamos nos abster sempre. Okay. Uma vez que nos abstivemos também no plano de orçamento. Muito bem. Não sei se quer alguma explicação. Não, obrigado. Relativamente ao capítulo de Divisão Jurídica e Administrativa, o ponto 1, segundo passeio TT Mulheres ao Volante, um pedido de parecer, deliberação, não sei se querem pronunciar. O ponto 2, um passeio TT em Lamas, um pedido de parecer também, a mesma coisa. Relativamente à divisão de Conhecimento e Desenvolvimento Social, ponto único, cedência de viaturas municipais pesadas de passageiros, mapa trimestral, quarto trimestre de 2018, é só para dar conhecimento à Câmara Municipal. Bem. Ora, temos aqui um capítulo 4, que é a intervenção do público, não sei se alguém quer intervir. Não, parece que não. Portanto, temos assuntos a aprovar em minuta.
e penso que podemos dar por encerrado os trabalhos de hoje. Reunião de Câmara Mensal Pública Macedo Cavaleiros.